Eu convido os meus irmãos a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse 12, a partir do verso 7. O tema da palavra é: a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Amém? Vou iniciar a leitura. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Somente até aí, eu vou fazer uma leitura que já está sobre o esboço. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Coloque a Bíblia sobre o seu assento, a mão sobre o seu coração, e vamos clamar pela presença do Senhor. Amém? Senhor Deus e poderoso Pai, Deus soberano, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nos colocamos como um só corpo, um só coração, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que assim como o Senhor fez com Isaías, coloque uma brasa viva sobre a minha boca, para que seja purificado, para que sejam as tuas palavras e não as minhas, Pai. Peço que neste momento, Senhor, envie anjos sobre este lugar, para que o inimigo não possa lançar sobre nem insetos, para que ninguém possa perder a atenção sobre a tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha nos direcionar, Pai. Seu nome continue sendo exaltado e glorificado, porque tu és santo, Jesus. E para ti nós lhe demos a honra e a glória para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Eu vou refazer a leitura novamente de Apocalipse 12, a partir do verso 7. Amém? Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. O dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, se chamava Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, com ele seus anjos. Agora, Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, houve uma peleja no céu. A saber, o Senhor deu ordem a Miguel que pelejasse contra Satanás e a terça parte, dos quais se rebelaram e foram lançados por terra, no abismo, como nós vemos em Gênesis. Eles foram lançados abaixo da terra sobre esse abismo, porque Satanás se rebelou e queria usurpar um lugar que foi destinado a Deus. Mas como nem mesmo ao arcanjo Miguel ele conseguiu vencer, ele começa a criar novas táticas. Ele e a terça parte foram lançados por terra. Eu gostaria que os irmãos fossem até Isaías, capítulo de 14, a partir do verso de 11. Perdoa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vou iniciar a leitura, pois é uma palavra longa e eu não quero tomar o tempo da igreja. A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas, e a sua cama é de larvas, e os vermes são a sua cobertura. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá
até o verso de 19. Amém? Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sardinho, topázio, diamante, beril, ônix, jaspe, safira, carbur, nardo, esmeralda, e seus engates e ornamentos eram feitos de ouro, e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim da guarda, que foi ungido, e eu estabeleci você na permanência do monte santo de Deus, e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação dos seus comércios, você se encheu de violência, pecou, e por isso o querubim da guarda eu profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu lancei por terra, eu coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou o seu santuário. Por isso fiz sair do meio de você com fogo consumidor, e reduziu as cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que contemplavam. E todos que conheceram entre os povos se espantaram por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Então, aqui ele está fazendo, através dessa profecia de Ezequiel, ele fala tanto a Tiro, que simbolizava o Satanás, mas ele está falando a respeito de Satanás, que era formoso. Em Isaías nós vemos que ele era um regente de louvor, que nós também vemos que ele fazia parte da pátria que defendia as regiões celestes, mas ele se rebela, e de lá ele é deposto por terra. E aí vendo que ele não tinha como combater com Deus, nem mesmo pelejar contra os arcanjos. Em Gênesis, quando o Senhor começa a dar vida ao homem, quando o Senhor pega o homem do barro e monta um ser semelhante não é igual a Deus, mas é algo parecido. E aí o Senhor, com amor, sopra o fôlego de vida e põe o Espírito sobre o homem, ele trava um novo destino de ataque. E aí ele começa a atacar o homem, porque Deus fez tudo formoso, colocou o homem sobre cabeça, o homem e a mulher, para comandar sobre todas as espécies do jardim do Éden, para dar nome sobre todas as coisas. Eles eram senhores. Só que em um breve momento o homem se dispersa da mulher, e a mulher, ouvindo a voz da serpente, a serpente tomada por Satanás ele contraria aquilo que foi ensinado por Deus à mulher. Deus diz à mulher e ao homem que poderia usufruir de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás diz para a mulher: não, certamente não morrerás. E a mulher acaba comendo do fruto, e logo posteriormente convencendo seu esposo de comer. E uma vez o pecado sendo gerado, ele traz morte, como o Senhor fala em Gênesis, que certamente quem comer desta árvore morrerá. E aquele corpo que não havia pecado, naquele momento o homem e a mulher passam a ver a nudez, o homem e a mulher se escondem. O Senhor ele visitava diariamente na viração do dia e tinha contato, relacionamento com os seus, mas o homem, quando peca, ele se esconde. O Senhor fala: onde você está? E Adão está escondido. E ele fala: o que aconteceu? E Adão quer se esconder. E aí o Senhor sabe que ele pecou, e aí ele fala para Deus: não, foi a mulher que tu me deste. E Deus já mostra a sua misericórdia desde o início, porque naquele momento o Senhor ele já mata um animal e cria vestiduras para eles. Mas ali nós já vemos que Satanás já tinha agido. Satanás quer roubar algo que é propriedade do Senhor, porque Satanás não criou nada além de trazer o pecado. Porque o pecado ele é a ausência do bem, é como o frio não existe, o frio é a ausência do calor, é como as trevas, é a ausência de luz. Então Satanás só veio para trazer o que era mal, e o homem caiu. E posteriormente aí, nós nos deparamos com Abel ele leva uma oferta em Gênesis 4, uma oferta excelente, e é uma forma de se achegar novamente, ter relacionamento com o Senhor. E aí
dissensão, ela traz contenda, ela gera morte. Então, após Caim ofertar e Deus não se alegrar da oferta dele, ele vai e acaba matando Abel. E a terra há de requerer aquele sangue de Caim. Então, o sangue estranho derramado sobre a terra cobra da geração posterior de Caim. A partir daquela morte é cobrado dele esse sangue. Então, Satanás já vinha agindo em todo o tempo. Quando levantava alguém de bem, Satanás tentava levantar outro para paralisar aquele que é obediente, aquele que adora o Senhor. Todo tempo, o alvo de Satanás é tentar atingir a Deus, mas com ele não tem forças para medir. Ele não consegue ter essa queda de braço. Então, sobrou para mim e para você, porque Satanás ele anda se andando ao teu redor, procurando a quem tragar. E quando ele dá o grito lá fora, faz um barulho. Se você se dispersa, como foi no louvor, uma dessas 100 ovelhas se dispersa. Mas o Senhor não cansa de buscar, mas esteja atento, esteja junto com o rebanho, para quando ele bramar, você não venha fugir e se dispersar, porque assim você se torna um alvo fácil. E é assim que ele está agindo desde o caminho. E depois de Caim, nós vemos que a terra, o povo casava e dava-se um casamento, o povo se tornou um povo amante de si mesmo, mal, e o Senhor vendo que daquela forma o ser humano ia terminar sua linhagem de uma forma muito rápida, aí ele subiu até o Senhor, e o Senhor, por misericórdia, ele começa a anunciar, ele vê um injusto, um indigno em meio àquele povo que é Noé, e ele começa a anunciar que viria um dilúvio, porque o coração do homem estava mal e insensato. E o Senhor anuncia, e por 100 anos foi construída a arca, e levou de 2 em 2 animais, levou a tua família, e aquele povo não se atentava, Noé era um louco, mas no dia que chegou o dilúvio, as portas estavam fechadas. Se atente, porque o dia do Senhor é como um ladrão, ele vem e ninguém sabe quando, e assim foi o dilúvio. O Senhor já tinha deixado uma dica, o Senhor já tinha levantado um homem dele, um porta-voz, ninguém se atentou, ninguém deu atenção, ficaram para trás. E assim, passado o dilúvio, sai a família de Noé para fora. Noé começa a cultivar uvas, e naquele tempo a água, por ela ter passado esse tempo de dilúvio, era o vinho, a uva amassada, ela se tornava algo mais plausível de tomar, que não te causaria nenhuma enfermidade, que não traria nenhum problema. Só que Noé acaba se deliciando naquilo, acaba embriagado, e ele dorme nu sobre o ambiente. O filho dele, Cã, passa ao vê-lo nu, em vez de cobri-lo, não, ele sai anunciando aos outros irmãos que o pai estava nu, com uma forma de zombaria. E os irmãos recordam e vêm como de costa e cobrem a nudez do pai. E quando o pai acorda e fica sabendo, vai conversar com Cã ainda de forma rebelde, trata com o pai, e Noé fala: a tua descendência servirá a descendência dos teus irmãos. Ou seja, você viu alguém cair, para de apontar, vai lá. Se você não pode levantar ou cobrir a nudez, cala tua boca e vai embora, não escarnece, não dá lugar. Satanás ele vai agindo dessas formas, e assim foi se separando. E da linhagem de Cã tem todos os gentios, que somos nós, aqueles que se desgarraram, né, do povo eleito. E aí mais adiante acontece também Nimrod, né? O Senhor ele dá uma ordem em Gênesis 9 que o homem cresça, multiplique e se espalhe sobre a terra. Mas aí a gente se depara com Nimrod querendo se fazer um Deus, mas um que dá ouvidos ao inimigo, que em vez de usar os talentos que Deus tinha depositado por ele de natureza, usa para si próprio. E aí é pensada a Torre de Babel, para que os povos se unificassem em um único lugar, e não se cumprindo aquilo que o Senhor propôs, se espalhar e multiplicar por toda a terra. Então que nós venhamos estar atentos que o que Deus te deu não é para você, é para servir o propósito dele. Então se atente sobre o que Deus deu para você, que não é teu, é dele, você tem que ser. Por isso que ele vai dizer em 2 Coríntios 4:7 ou 7:4, que nós somos vaso de barro, porque não importa a casca por fora, mas a excelência que ele deu. Glória a Deus. Então o Senhor ele via que o homem crescia no seu conhecimento, mas o coração continuava ruim, desviado da vontade do Senhor. E Babel tem o significado de confusão, outros traduzem
como Babilônia, e o povo se reunia e começava a construir. O Senhor via que se deixasse o homem daquela forma, não sabia o homem onde, Deus sabia onde o homem ia parar, mas o homem não, o tamanho do abismo. Então o Senhor lança línguas diferentes sobre aquele lugar, e aqueles povos que vinham construindo aquela edificação são dispersos, desbaratinados por línguas diferentes, e aí se separam povos, como aqui nós temos na América do Sul, né? O Brasil fala português, a Argentina fala espanhol, e assim por volta do mundo, né? As línguas são diferentes. Nós temos o turco, nós temos o japonês, há tempos atrás tínhamos o hebraico, o aramaico, línguas que com o tempo vai se extinguindo, o latim, porque foi essa forma do Senhor desbaratinar e o propósito dele se cumprir, porque aí se dispersaram as nações e cada um se reuniram como povos que falavam a mesma língua. Então, todavia, quando Satanás tentava um propósito para parar os desígnios do Senhor, o Senhor tinha assim sempre um plano e uma saída. Então, permaneça na presença do Senhor, porque ainda que Satanás se levante por um caminho, ele vai voltar por 7. Por 7 caminhos ele volta, porque esse é o seu poderoso. E nós vemos que essa batalha não para. Depois Deus dá testemunho de Jó, Satanás, Jó temporal, a Gênesis na cronologia bíblica. Ele é um homem reto que se desvia do mal. E eu lembro do Bel, nosso antigo líder da igreja. É um homem reto, íntegro que se desvia do mal. E aí ele dá esse testemunho. Satanás queria atacar a Deus dizendo porque Jó era rico, porque Jó tinha belos filhos, porque Jó tinha esposa, porque Jó detinha de bens. Satanás toca em tudo. Deus permite apenas não tocar sobre a vida dele. E Jó continua reto e íntegro. E mais uma vez Satanás se levantou para cair e é envergonhado. E aí agora nós temos Abraão, o pai de multidões, né? O Senhor dá uma ordenança para que ele saia da parentela, da terra dos pais e vá para onde Deus mandar. E assim ele faz. E por muito tempo ele vai vivendo, viajando de um lado a outro. Só que sobre o coração dele havia um grande sonho, ser pai. E ele tem um primeiro filho, mas não era aquele filho da promessa. E quando ele consegue o seu segundo filho, Isaac, aí sim ele se encontra com um coração repleto de alegria, porque o Senhor deu o filho da promessa a ele. Porém o Senhor ele prova, e nesse momento o Senhor ele faz alusão a algo que vinha acontecer depois de milhares de anos à frente, né? Ele pede como prova o filho de Abraão, e Abraão, provado, ele mostra que nem tudo a gente pode colocar todo ser humano como mal, como vaidoso, como pensação em si, porque ele subiu ao monte ao ponto de amarrar seu filho, colocar sobre a pedra, mas o Senhor, mais uma vez, Satanás, eu creio que neste momento Satanás estava feliz, vai morrer o filho da promessa, será que esse é o calcanhar ferido que ia pisar na minha cabeça? Mas não era esse, não era. E mais uma vez o Senhor providencia um ovilho para que seja feito o sacrifício, do qual aquele sacrifício era simbólico, do qual nós vamos ver lá à frente o que acontece com Jesus. E aí continua a posterioridade da família de Abraão, né, o pai de multidões, ele que depois de Isaac ele é pai de Jacó e Esaú. Ele também é um homem que vive a promessa, que teve dificuldade para ser pai, mas quando o Senhor dá bênção dobrada. E havia ali duas nações que se dividem. Havia um que tinha uma promessa, Esaú, era o filho da primogenitura, que serviria ao menor, Jacó, que traz o nome como trapaceiro. E o tempo foi se passando, Esaú era mais chegado ao pai, fazia as caças, e Jacó era mais chegado à mãe, enquanto ele cozinhava e Esaú caçava. Esaú chega cansado, Jacó age de uma forma de astúcia e fala sobre as lentilhas, e Esaú fala, estou morto de fome. Ele fala, só vai comer, se ele quer comer, vamos trocar a primogenitura. E Esaú fala, do que me serve a primogenitura? E acaba aceitando isso. E mais à frente, a mãe de Jacó, juntamente com ele, ela induz o filho, trazendo à tona uma ideia de astúcia, de cobrir ele com o pele e se passar como o filho Esaú, para receber a bênção da primogenitura. E assim acontece. E depois disso já era um grande conflito. Mas antes disso, a gente pode perceber que Esaú, ele tanto fez para a bênção que o Senhor depositou sobre ele,
sobre a promessa que tinha sobre ele. E eu pergunto para você nessa noite: o que você tem feito com a promessa que Deus te deu? Onde está o valor do que Deus deu para você? Você também vai abrir mão por um prato de lentilha? Fica esse raciocínio para a igreja. E por que Jacó ele continua com a bênção? Porque Jacó se arrepende. Nós vamos ver mais à frente que Jacó se arrepende. Ele tem um encontro com Deus, no qual ele peleja dia e noite. Ele também encontra o seu irmão, pede perdão e ele passa a ter uma nova vida. De Jacó ele se torna Israel, mas ele teve um caminho que ele pagou o preço pelo que ele semeou. Na verdade é semeador, porque ele não pagou preço nenhum, ele semeou aquilo. Então, após semear aquilo, ele vai trabalhar para o tio, e o tio, ele tinha o desejo de casar com Raquel, só que o tio, depois de muitos anos, dá para ele casamento Lia. E aí ele permanece trabalhando por muitos mais anos para que ele conquiste a mulher que era do coração dele. E assim ele consegue, depois vai, e aí tem aquele momento que ele se reconcilia com o irmão, pede perdão. E assim segue. Agora ele já não é mais Jacó, agora ele se torna Israel. Então seja assim na sua vida, o que você defraudou para trás, tenha coragem de pedir perdão, tenha coragem de voltar no local da sua vergonha e reconhecer o seu erro. Assim foi não seja diferente conosco, assim como foi com Jacó. E Jacó teve 12 filhos, né? Um dos seus 12 era José, aquele que tinha um amor diferenciado, aquele que recebeu uma túnica. Só que os irmãos, envolvidos pelo inimigo, ao saber de um sonho de Jacó, do sonho de José, desculpem, eles se pegam por inveja e num certo momento eles agridem o irmão, jogam ele sobre um poço. E depois de jogá-lo sobre um poço, um dos irmãos se compadece, sabendo que ele morreria lá, e eles pensavam: vamos levar a túnica manchada de sangue, dizer que um animal morreu. Só que um dos irmãos volta: não, é melhor que a gente venda. Ele acaba vendendo, ele acaba na mão no Egito. E no Egito, acontecendo, passando muito tempo, há uma mulher que olha para ele com um olhar diferente e o deseja, e ele tenta fugir, e essa mulher segura ele, de forma que fica as suas vestes com ela, e ela acusa ele de tentar estuprá-lo. E aí ele acaba encerrado em prisão. E muitas vezes na nossa vida, muitas pessoas nos acusam de algo que a gente acaba pagando por algo que a gente não fez. E a gente acha que nesse período Deus não está bem, porque Deus está em silêncio. Deus está contemplando tudo. É você que não sabe onde Ele quer te levar. Porque Deus não ia colocar ele com um caráter, só apenas uma visão para governar um povo. Mas era necessário ele passar uma trajetória e ser amadurecido sobre as mãos de Deus. E aí depois desse episódio, ele vai preso, ele fica junto com o copeiro. E aí lá ele revela sonhos. E aí o povo, sabendo que Deus tinha depositado sobre ele esse dom, é necessário o regente do Egito, a saber, o faraó, ele tem um sonho, é necessário que ele procura por magos, ele procura por diversas pessoas, mas não havia ninguém com sabedoria tal, de forma alguma, que poderia revelar. Então é o momento que Deus fala: é agora, José, vai lá. E aí José revela o sonho dele, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e as magras comendo as gordas. Seria um período de 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E nesses 7 anos ele consegue instruir, ele é levantado como governador. E aquele sonho dos irmãos se prostrando diante dele, mais à frente vem acontecer, veio grande fome sobre a terra dos seus irmãos, e os seus irmãos, mandados pelo seu pai, agora vai até o Egito para negociar por comida. E lá, neste momento, para encurtar, para não ser tão longo, eles conseguem, depois de tudo isso, fazer as pazes. José comove seu coração, chora, conhece o seu irmão mais novo, pede que traga o pai também, e neste momento se cumpre uma profecia que foi dada em Gênesis a Abraão, que o povo iria cativo por 400 anos ao Egito. Então o povo vai, para que não faltasse o alimento, o mantimento. E no governo desse primeiro senhor do Egito, eles passam muito bem, mas vai passando os tempos e vem uma geração nova de Faraó. E aí eles veem que o povo hebreu está crescendo muito e ganhando força. E agora ele encerra eles como escravos. Agora
vocês são propriedade minha, meus trabalhadores. Isso por 400 anos, até que o Senhor levanta um libertador. É levantado Moisés, em Êxodo capítulo 2, é levantado Moisés, para que libertasse aquele povo. E naquela época saiu um decreto que matasse todos os meninos da circunvizinhança. E aí a mãe de Moisés lança ele sobre um cesto, e ele vai parar justamente com a família de Faraó. E por lá ele cresce e o tempo passa, e ele vai crescendo e vai vivendo uma vida plena, mas algo ele sente que tem algo diferente, que ele não é dali, e com o tempo ele descobre que ele é um hebreu. E em certo dia, um dos escravos hebreus vinha apanhando os egípcios, do qual ele se levanta para defender e acaba matando o soldado, e ele com medo foge, ao ponto que, passar dos anos, ele conhece a esposa e ele tem uma visão face a face com o Senhor, no qual, movido numa sarça ardente, ele é chamado para ser o libertador do povo hebreu. E aí ele retorna de forma pacífica, porque ele foi criado junto com o Faraó. Só que Faraó não dá ouvidos para que liberte o povo hebreu, para que Deus estava falando, para livrar Faraó e o povo do Egito, porque Deus é um Deus que não se alegra nem da morte do ímpio, como dizia Ezequiel. Então, que nós venhamos se atentar a isso, porque ele fala uma vez e o coração de Faraó se fecha, e o Senhor envia as 10 pragas, e Faraó acaba sofrendo, perdendo até o teu filho, ao ponto de Faraó por um instante amolecer o coração e falar: ó, pega você e todo o povo do Egito, e todo o povo hebreu, e vai embora do Egito com tudo que vocês estão pondo a mão. Ou seja, eles não foram só com a roupa do corpo, eles vão provido de ouro, de prata, de alimento, de vestes, mas por um instante o coração dele se fecha de novo, o coração de Faraó, e o povo já está no meio do caminho, velhos, crianças, adultos, toda espécie de ser humano estava indo com ele, o povo hebreu embora, vindo na carruagem, Faraó e sua comitiva atrás, e o Senhor colocava empecilhos no meio de Faraó, até que chega em meio ao rio, e quando o povo coloca os pés no rio, o Senhor dá uma ordem, e Moisés bate o cajado sobre o rio, e o mar se abre, e o povo vai passando enxuto, e alguns hebreus olham para trás e vê Faraó e sua comitiva e se assusta. E Moisés continua tranquilo, porque quem deu a ordem foi o Senhor. Então, quando o Senhor der a ordem, ele continua marchando, não olha para trás, não olha para o Egito, quem te perseguiu, quem te encerrou, quem te paralisou, não importa. Importa que ele te chamou para caminhar, continua caminhando. E quando o Faraó coloca o pé sobre as águas, ele, a comitiva dele é tomada, e ninguém mais vê o povo do Egito, e fica para trás. Mas nós, como ser humano, e o povo de Israel, passa pouco tempo, já estava murmurando com saudade da cebola, do alho, das coisas que tinha no Egito, e já começa a falar: Moisés, o teu Deus tirou a gente daqui para morrer de sede e fome, e o Senhor, ele provê a água, ele provê o maná que vinha do céu, mas o povo continuava a murmurar, né? E nós vemos que o povo começa a murmurar e falar: Moisés, você acha que Deus só fala contigo? E nós vemos Corá se levantar, e o povo de Corá se levantar e começar com contenda, até que Deus abre um abismo e engole aquele povo, porque Deus tinha que mostrar que ele é misericórdia, mas ele também é justiça, e no meio do povo dele não dá para viver em bagunça, não dá para viver dividido, e assim aquele povo é engolido. E o povo hebreu, ele peregrina por 40 anos, num trajeto que podia ser de 30 a 60 dias, porque ele murmurou. O Senhor manda 12 espias, só 2 tomam posse da bênção, Josué e Caleb. E portanto esse povo murmurar no ouvido de Moisés em um momento de fragilidade emocional, ser humano como eu e você, ele bate o cajado e fere a rocha sem a ordenança de Deus, e por conta disso Deus diz: você não vai entrar na terra prometida. E o Senhor levanta uma nova geração para entrar junto com Josué e Caleb. Josué foi discipulado, e aí agora Josué toma conta desse povo, e Josué ele vence uma peleja. Mais uma vez o Senhor ele para o rio para que Josué vencesse a peleja, e Josué vai conquistando a terra. Eles invadiram a terra e venceram, derrubaram os muros de Jericó e tomam conta daquela terra, e assim é separada entre 12 tribos.
E assim Josué deixa uma falha, porque o tal não discipulou, e aí ele não discipulou ninguém, e o povo fica por si. Aí o Senhor levanta juízes. Os juízes por 300 anos eles direcionaram o povo de Deus. E aí o Senhor levanta Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Insta, Alon, Abidom, Sansão e Samuel. Porque o povo vivia num ciclo repetitivo. Eles voltavam a adorar outros deuses estranhos, assim como quando Moisés sobe para ouvir o Senhor as ordenanças da Arca da Aliança e do templo. Quando ele volta, o povo já está com um bezerro de ouro. O povo, todavia, bastava o Senhor fazer um silêncio de 10 minutos, já estava fazendo o que era errado, já estava dando ouvido a Satanás, e toda hora o Senhor agindo em misericórdia. E assim foi criado. O Senhor deu as ordenanças, os estatutos através de Moisés, passou isso adiante a Josué. Eles tomaram conta, viveram numa terra prometida, tinha tudo para dar certo, mas voltava a dar errado. Aí foi necessário levantar os juízes. Aí os juízes libertavam eles das opressões dos povos circunvizinhos, e eles voltavam a incorrer no mesmo erro, voltavam no mesmo erro, voltavam no mesmo erro, até que veio o último, Samuel. E Samuel, ele está com esse povo. Samuel é um homem íntegro, reto, um homem de Deus, um profeta, além de ser um juiz na nação. Mas para o povo não estava bom. O povo tinha que... Samuel ele era aquele que tinha um contato com Deus, e Deus dava as diretrizes. Mas para eles não estava bom. Eles olhavam para os povos circunvizinhos com inveja. E você está com inveja de quem estava fora? Você também quer um rei assim? E aí eles pedem por um rei, ficam clamando por um rei, e o Senhor atende. O Senhor levanta o primeiro dos reis, Saul. Saul começa bem, fazendo o que era agradável ao povo, mas daqui a pouco Saul, o Senhor dá uma ordenança que matasse todo o povo e matasse os animais, que não trouxesse nada da guerra. E Saul fez o quê? Fez o que era contrário, e já desagrada o Senhor. Para de querer dar um jeitinho de ajudar o Senhor não precisa da sua ajuda, você só ajuda o Senhor quando você obedece a Ele, porque quando você obedece a Ele, alguém vai ver a imagem de Cristo semelhante na tua pele, porque você vai estar dando bom testemunho. Então, quando Saul para de dar bom testemunho, o Senhor envia Samuel até Jessé para que ungisse um rei. E aí nós sabemos que haviam outros irmãos de Davi mais bonitos, mas não eram aqueles, mais formosos, mas não eram aqueles. E o Senhor foi buscar junto àquele que parecia esquecido, em silêncio. A gente vê uma grande diferença. Deus ele trabalha em silêncio, e Satanás trabalha com barulho, rugindo, igual um leão, querendo dispersar. E está lá Davi cuidando de ovelhas, com cheiro de ovelha, porque ovelha não cheira bem. Ovelha não cheira bem, ovelha fede, ovelha tem que carrapato, ovelha precisa ser toscanejada, tem que tirar o novilho dela. Então isso é trabalhoso. Então quem quer ser pastor? Muitos querem ser pastor nos dias de hoje, como Ezequiel diz, por causa da gordura e da lã, mas ninguém quer pagar o preço. Isso é um preço duro a se pagar. Então não é para qualquer um, é uma ordenança de Deus. Não entra sem a instrução do Senhor. Se o Senhor me chamar, eu pensei no meme. Isso é para dar andar, pode ter certeza. E aí a gente vê que Davi ele lutava com um urso e leão para defender as ovelhas. Ele estava sendo preparado em silêncio. E aí Satanás levanta quem? Golias. Golias assustando todo mundo, o filisteu botando terror sobre o povo hebreu, e ele tinha um corajoso, um valente que acreditava no Senhor. E até que Davi se põe na brecha e ele fala para Saul: eu vou. E Saul dá a armadura dele para Davi. Davi era de baixa estatura. Davi fala: não, a sua armadura não cabe em mim, como o Johnny ministrou há poucos dias. Não é necessário que eu use a armadura de outros, mas eu vou em nome do Senhor. Então ele fala para Golias: você vem com armadura, você é grande, mas eu vou em nome do Senhor, eu vou te derrubar. E ele vai apenas com o estilingue dele, e com umas... Não é através da pedra nem do estilingue, mas ele vai em nome do Senhor, e o Senhor dá a estratégia certa, e ele atinge justamente o ponto fraco. E ali mais uma vez Satanás é envergonhado.
E Davi, por muito tempo, ele vai passando o tempo, ele é perseguido por Saul, mesmo assim ele se torna um rei, ele reúne novamente as 12 tribos que havia sido dispersada, ele reúne o seu povo, porém ele acaba incorrendo num erro, ele se envolve com a mulher do soldado, e ele acaba se envolvendo com Batseba, e ele acaba adulterando, e aí o Senhor levanta um profeta para ir falar com ele reconhece o erro, se arrepende. E Satanás acha que venceu ali, porque Davi já não podia construir o templo do Senhor, porque as mãos dele eram manchadas de sangue, não o sangue das guerras que ele venceu em nome do Senhor, porque era o sangue de justiça. Mas Saul, ele começa Davi, ele é impedido de construir por causa do sangue de Urias, do soldado que ele põe à frente, de olho em Betseba, na mulher dele. Então o Senhor levanta, vem na posterioridade de Davi, vem o Salomão, muito inteligente, o homem mais sábio, e Salomão também começa de forma boa, ele constrói o templo, mas passando um determinado tempo, ele construiu o templo, fazia as coisas que era bom, mas ele começa a fazer alianças com povos errados, ele deixa a vaidade tomar conta do coração, ele se estriba sobre o próprio entendimento, ou seja você muito inteligente ou você desprovido de inteligência, não se estriba sobre as suas forças, sobre os seus braços, mas entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais ele faz. Mas Salomão, tomado pela sua própria astúcia, ele tem 1000 mulheres, ele se envolve com outros povos, ele constrói altares a outros deuses, e o tempo vai se passando, e ele envelhece, ele vê que tudo é vaidade, porém ele não deixou um legado para os filhos, e aí ele vai deixar nas mãos de Roboão e de Jeroboão, os filhos que vêm na linhagem posterior dos pais. Novamente o povo se dispersa, se divide entre as 10 tribos do norte. Está Israel, comandado por Jeroboão, e do reino sul, Benjamim e Judá, os reinos que estão sobre Roboão. E os reinos divididos, como nós vimos lá atrás, não prosperam. Eram homens que, entre aspas, temiam a Deus, sim, mas carregavam culturas estranhas e dividiam os povos. E assim o povo dividido, ele vira um alvo fácil do inimigo. Então, a Síria, ela começa e toma um dos povos e dispersa. Ela invade Israel, acaba com Israel e dispersa o povo cada um vai para um canto. E depois, sobre o reino norte, entra a Babilônia. Depois de um pouco tempo, ela entra e leva o povo cativo. E não só isso, destrói o templo, acaba destruindo tudo que havia sido feito. E aí o templo é destruído, o povo é levado cativo. O povo já não louvava, porque já tinha perdido o prazer por tanto tempo cativo, já tinha pendurado suas armas. E o Senhor, nesse tempo, ele não deixou de falar com o seu povo. Ele levanta profetas. Ele levantou, no período, ainda antes do cativo, ele levantou Joel, que trazia à tona um novo tempo que o Senhor traria, que traria o seu Espírito sobre o seu povo, como nós vimos que essa profecia se cumpriu em Atos. Ele fala também a respeito da falta de fidelidade com Deus, os gafanhotos. Ele vai falar sobre vários fatores do dia do Senhor. Ele traz também Jonas, que profetiza a Nínive que se arrependesse, ainda que Jonas se desviou do caminho, mas ele se arrepende, é vomitado lá, e através de 7 palavras o povo se converte do mau caminho, ainda que depois lá à frente Nínive veio se perder de novo, mas o propósito de Deus se cumpriu. Ele deu chance a Nínive. Ele consegue comprovar o que ele tinha proposto através da vida de Jonas. E assim o Senhor, ele levanta o profeta Amós e fala sobre o castigo que viria sobre aquelas circunvizinhanças que acabou maltratando o povo dele. Fala sobre o castigo sobre a Síria, sobre os filisteus, sobre Tiro, Edom, Amon, Moabe. Ele também fala que vai castigar Judá e Israel, porque se dividiram, perderam direção, adoraram a outros deuses. Não significa que Deus não tem amor pelos seus, mas uma vez que eu e você passem a caminhar sem ser a vontade do Senhor, caminhe pela própria vontade, Ele entrega a gente as nossas próprias paixões.
E você, as lutas que você tem vencido não é pela força do teu braço, mas é porque tem um Deus que tem amor por você, tem dado livramento, tem renovado a cada manhã a misericórdia. E assim o Senhor foi usando os profetas. Oséias veio, anunciou que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Aí nós vamos ter o profeta Miqueias, que vai falar da mensagem de condenação e também da esperança. O Senhor, Ele não deixou de falar, Ele não cessou de trazer a sua voz ao teu povo. Ele vai trazer Isaías falando sobre a advertência que o povo louvava com a boca, mas o coração estava longe. E aí a gente lá naquele mesmo capítulo 1, a gente vai ver Isaías falando que ainda que seus pecados sejam tão vermelhos e escarlates, mas se você vir até o Senhor, se arrepender, mudar sua direção, ele se torna branco mais que a neve. Mas o povo continuava vivendo as suas vontades e continuava cativo. E aí vem o julgamento depois através de Naum sobre a cidade de Nínive. E o Senhor vai trazendo profetas, Sofonias anunciando que o Senhor traria o juízo e acabaria com a terra com fogo. E o Senhor não deixa de ter misericórdia, tentando acordar o seu povo. Às vezes você acha que esse sofrimento, esse tempo que você está passando, essa breve e momentânea tribulação, não tem fim. Deus está tentando te preparar para pisar numa terra prometida, para viver um tempo de glória. Mas você não muda o caminho, você continua andando nos mesmos caminhos errados, sofrendo. E como nós aprendemos em ministrações anteriores do nosso pastor Marcelo, Deus, Ele é misericórdia, mas o atributo dele também é justiça. E aí, como diz o pastor Pereira, o Vitor, pessoas que leu um livro que vai dizer mais ou menos assim: duro é cair sobre as mãos de um Deus irado. Até uns dias atrás o nosso pastor explicou: se eu pego contra o meu irmão, contra o Rogério, eu tenho um advogado, que eu reconhecendo, eu dobrando os meus joelhos, eu pedindo perdão a Deus e ao meu irmão, ele vai me reconciliar, ele vai me perdoar. Eu vou dar conta para o Senhor sobre as minhas palavras, sim, porque de toda palavra frívola o homem dará conta, mas eu alcancei misericórdia, eu alcanço um renovo do Senhor. Então é dessa forma que o Senhor foi agindo, mas o povo não mudava. E aí nós conseguimos ver que Abacuque chega a um ponto que o povo está sofrendo. O povo, de tanto sofrer sobre o que vinha acontecendo, Abacuque ele vai pedir, vai conversar com o Senhor, se queixa, e o Senhor explica, porque o povo está sofrendo, que havia um propósito, mas também que haveria castigo sobre o povo da Babilônia. E aí ele compreende, e aí ele canta uma oração que hoje é muito entoado como um louvor: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Porque de que vale a vida sem Deus? A gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação. É isso que o Senhor está tratando aqui. Nós vemos que por muitas vezes Jeremias ele fala sobre o dia do Senhor, ele traz o arrependimento, ele chora, ele anda nu, ele faz diversas coisas. Jeremias, Isaías, que eram os profetas temporais do tempo, e ninguém dá ouvidos. Daniel, ele na mesma prisão que o povo, ele não deixou se corromper, porque sobre ele foi oferecido manjares, porque sobre ele fala: noivo, você precisa de uma brecha para esse carro. Ele não dá uma brecha. E como nós vamos acusar? Então eles reúnem um conselho e falam: tá, aquele que se postrar diante de outro Deus que não for Nabucodonosor vai ser jogado sobre a cova dos leões. E tudo bem. Quando sai o decreto, Daniel se posta manhã, tarde e noite. Ele se alimenta, o alimento dele, a força dele é Deus. Ele não se dobrou diante dos manjares. Ele não se dobra diante das propostas de Satanás. E Satanás tentando acusação, e assim na tua vida também. E se Deus permitir você entrar na cova dos leões, Ele permitiu, Ele vai dar livramento. Para de temer, para de murmurar, confia, medita manhã, tarde e noite. É bonito postar no status, né? Josué 1:9, seja forte e corajoso, toma posse, agora vive. Chegou a hora de viver isso aí. Porque quanto mais o povo de Deus é esmagado, ele vai crescendo, ele se torna resistente. E na cova dos leões o leão dorme, e Daniel sai ileso. Também nós temos temporal Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogam ele sobre a fornalha ardente. Os soldados que foram no caminho morreram, e olham lá um quarto homem, e eles saem de lá sem uma mancha.
E eles ficam encucados. Quem era aquele quarto homem? Eu vi, tinha 4. E Jesus estava com eles, o Senhor estava com ele. E não é diferente na tua vida. E aí chega o ponto que está se encerrando esse tempo, está chegando Ezequiel profetizando contra a Babilônia. E está chegando o tempo da promessa de Deus cumprir, um tempo novo sobre Israel. E aí chega a profetizar contra o povo de Gog, uma mudança de história. E aí o povo da Pérsia peleja contra a Babilônia. Não foi uma peleja que precisou de ser. A libertação não veio através dos homens de Deus, mas Deus usou a Pérsia para libertar o povo da Babilônia. E aí chega um período que o povo é liberto, volta em louvores, volta cantando, adorando, mas não basta só louvar de boca e adorar de boca, porque aí Neemias começa a reconstruir as muralhas. Quem está lá? Muitos dão ouvido a Sanbalates e os outros que zombavam ele. Neemias, não, olha quem quer construir. Mas Neemias tinha um foco e ele seguiu o propósito de Deus. Segue o teu propósito, segue o que o Senhor propôs para a tua vida. Esquece o que estão falando lá fora. Mas seus recursos são poucos, quem vai dar o recurso para você é Deus. Se Ele te chamou, Ele vai te dar recursos. E aí, na reconstrução também tem Esdras, que começa a reconstruir o templo. E parece que as coisas estão voltando ao lugar. E um templo que vem com uma promessa da glória do Senhor, dessa segunda casa ser maior do que a primeira, onde Salomão ofereceu holocaustos, ofereceu sacrifício de animais, onde a glória Shekinah encheu aquela casa. Mas agora, a glória da segunda casa seria anunciada, porque o menino ia nascer e ia passar por aquele templo, e essa era a glória da segunda casa. E assim nós tivemos outros profetas temporais, nós tivemos Zacarias, nós tivemos um bom tempo com ele, falando da libertação do dia de Jerusalém, e anunciando a reconciliação com Deus. E depois veio o templo, o povo está em paz, o templo foi reconstruído, o povo de Israel está em alegria, e Satanás ele encontra outra brecha entre o povo. Ele encontra a ganância dos sacerdotes e o coração do povo voltado para o próprio ego. Ego que tirou Satanás como um regente de louvor do céu. Então, tem muitas coisas que a gente, como ser humano, fala, eu estou me tratando, mas ainda existe algo que precisa. Eu sou muito egocêntrico, eu não consigo abrir mão. Esse foi um dos maiores pecados, do qual tirou Satanás de lá de cima, de onde ele veio trazer a rebelião dele, que era contra Deus. Não conseguindo atingir Deus, ele quer atingir a mim e você. Então abre mão da sua vaidade, abre mão do seu ego, abre mão da sua rebeldia, porque Malaquias vem trazer a tona aqui. O povo está roubando o Senhor nos dízimos e ofertas. Os sacerdotes fazem vista grossa, e aí sobre o templo virou um local de salteadores, onde eles vendem sacrifício humano para os profetas. Está trazendo a palavra, o povo não muda, o sacerdote está acertando o sacrifício humano, e parece que está tudo normal. Hoje tem alguém oferecendo um evangelho que não é o evangelho do arrependimento, que está aceitando a gente chegar com um coração não totalmente quebrantado. Eu querendo comparar o nosso sacrifício com o nosso arrependimento, mas eu vou me arrepender só metade, eu levo lá e não, tá bom, dá a volta, continua assim. E os profetas e os sacerdotes dessa época se encontravam dessa forma, aceitando sacrifício humano, tocando na gordura que é de Deus, no que não era deles. E assim o Senhor se ira mais uma vez. O Senhor ele entra num silêncio de 400 anos. A saber, nesse silêncio, Satanás achava que triunfou, mas havia uma profecia sobre Isaías 9, no versículo 6 e 7, que vai dizer a respeito de um menino que viria para libertar o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. E Isaías 6,9 vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer, para afirmar o juízo com a justiça desde agora
Então, nós vemos aqui que havia uma profecia. Então, uma mulher engravida, a saber, Maria, engravida pelo Espírito Santo. Você pode ir depois ver no celular, em Mateus 1. E aí, ela grávida, o anjo do Senhor vai até José, e José não queria mais continuar com ela, porque eles ainda não eram casados, e Maria se encontra grávida, mas o anjo vai até José, e aí José entende o propósito. Só que como foi em Êxodo, Satanás sacode Herodes para que Herodes matasse todos os homens de 0 a 2 anos, porque Satanás já começa a imaginar, porque ele vê um reboliço, dali está vindo o libertador, ele começa a se mover, mas Deus dá um livramento em Mateus 2,19, ele manda que José pegue Maria e vai embora para o Egito. E mais uma vez, olha o povo de Deus no Egito, Deus usando como lugar de refúgio, em lugar onde foi lugar de vergonha, Deus usando como refúgio. E depois disso, eles passam um grande tempo sobre lá, até que Herodes, ele venha morrer. E quando Herodes morre, retornam para Israel. E com 12 anos de idade, está a sua família sobre uma festa, e Jesus desaparece por 3 dias. E José, Maria, procurando ele de forma desesperada. É onde está o menino, é onde está Jesus. E Jesus estava ensinando no templo. Você pode ver isso também depois em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso de 41. E os homens entendidos do templo ficaram maravilhados com ele. E os pais perguntam: Jesus, estamos te procurando por 3 dias, onde você estava? E ele fala para o pai e para a mãe: pois não sabia que eu havia de estar na casa de meu pai? E quantas pessoas abriram mão de estar na casa do pai hoje por causa do trânsito? A saber que não tinha carruagem para eles ir para o Egito, não. E Jesus, ele nasce, um homem, ele se despiu de sua glória, ele nasce num estábulo, junto com os animais. Então, ele nasceu e cresceu de uma forma simples, ele se tornou carpinteiro, aprendendo a função do seu pai. Agora chegou o momento dele começar o seu ministério, e ele vai até João Batista, o seu primo, e aí ele diz para João Batista em Mateus 3: convém que você me batize, para que se cumpra toda a lei. E João Batista: não, batiza a mim, você primeiro. E ele diz: não, convém que eu cumpra toda a lei. E ele vem para cumprir a lei, a qual os homens não conseguiram cumprir, a qual o sacrifício anual, a expiação de pecados através do sangue de animais, já não era levado a sério. Então era necessário que viesse uma oferta sem mancha, que chegasse um cordeiro sem mancha. Ele vai crescendo e ele é batizado, e quando ele é batizado, até aquele ponto, o batismo de João Batista era somente para o arrependimento, mas agora veio, quando Jesus é batizado, desce uma pomba do céu. Mateus 3 vai dizer que Deus fala para ele: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. E agora ele é o que batiza para o arrependimento, e batiza com fogo, batiza com o Espírito Santo. Ele é o que traz à tona aquele que o que é certo e o que é errado. A saber que ele vai trazer à tona que aquele que é lançado sobre o fogo é para pôr as suas obras. Então o que é mal vai ser lançado sobre o fogo. E aquele que vive direcionado pelo Espírito vai viver sobre as coisas do Espírito. E quando vir o fogo, as suas obras serão provadas. Nós sabemos que as joias, elas são lapidadas mediante o fogo. Nós vemos o ouro, a prata, duas das que eu mais conheço, elas se tornam maleáveis através disso. Então é assim que é provado, forjado. E depois Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos em Mateus 10. Ele vai escolher os 12, e ele escolhe de formas diferentes. Ele escolhe um teimoso, a saber, Pedro. Ele escolhe um que era publicano, que era Levi, que vem se tornar Mateus posteriormente. Então nós conseguimos ver que o Senhor não escolhe pessoas perfeitas, porque Ele vai aperfeiçoando as pessoas no dia a dia. Aqueles que se entregam ao caminho do Senhor, Ele vai aperfeiçoando. Então você que começou a caminhar agora, não para por causa do primeiro tropeço, porque Jesus, ele como nós vemos em Isaías, ele é maravilhoso. Ele acalmou a tempestade, ele fez Pedro andar sobre as águas. Mesmo assim, Pedro tropeçou, caiu. Pedro negou Jesus, mas não parou de caminhar com ele. Então continua firme, você está sendo lapidado. Esse é um tempo que é necessário você viver. E assim foi o Senhor.
e como conselheiro ele ensinou como orar, e até mesmo ele opera maravilhas por onde passa, quem toca nele encontra misericórdia, ele curou, realmente como em Isaías 53, ele levou sobre ele todas as enfermidades, e o leproso vai até ele, é curado, a mulher toca sobre ele, é curado, e ele sempre fala, tua fé te salvou. Então, todos aqueles que se achegam a Deus encontram salvação. O propósito maior não é a cura da enfermidade carnal, é a salvação. E ele deixa isso bem claro. E ele vai trazendo que ele é o consolador. Até mesmo quando ele vai para o Getsemane orar, ele convida os 3 mais chegados. Ele pede que eles vigiem por 1 hora, mas eles nem por 1 hora vigiam. E ele falando, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, porque ele sabia que não havia de vir outro sem mancha, a não ser ele suava gotas de sangue, né? Aqueles que são da área da saúde, Fernando Bel vai saber que isso é um estado máximo de tensão, que vai causar hematidose, e você começa a suar gotas de sangue, e ele desce, o povo está dessa forma, e ele atenta para os discípulos, ei, vigiem e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos que lá na frente Pedro acaba negando, porque não se atentou ao que o Senhor falou. Eu não estou dizendo que eu não negaria como Pedro, que eu também sou carnal. Imagina se Pedro, um homem cheio de coragem, negou. Imagina eu, um réis mortal, no lugar dele, quando falou, esse aí também é Galileu. Então, quando ele desce, o pessoal chega para prender Jesus. Pedro desembaia a espada, corta a orelha de Malco. Jesus fala, não, esse começa a espada, sobre o jugo da espada também vai, e ele volta a orelha de Pedro, então ele dá uma lição, convém que isso venha a acontecer, que as escrituras venham a se cumprir, e aí, como ele é traído, Judas trai ele por 30 moedas, e muitas vezes Jesus está sendo traído pela hora extra, Jesus está sendo traído por propostas lá de fora. 30 moedas não vai te salvar, porque sabe por que Judas não conseguiu se arrepender? Porque ele foi até a pessoa errada, reconhecer que tinha entregado Jesus com um beijo por 30 moedas. Ele vai devolver as moedas a Herodes e aos seus soldados, e os soldados falam, o sangue está sobre você, isso é um problema seu. E aí ele, não em arrependimento, ele cai em remorso. Em vez de ele procurar aquele que ele traiu, não, ele procura aqueles que ele ofereceu a traição. E essa é uma diferença entre Judas e Pedro, porque Pedro, quando ele tem a oportunidade, ele se comove, ele cai em pranto, e ele cai em lágrimas, e o Senhor fala, Pedro, tu me amas por 3 vezes. Ele, na terceira vez, ele responde de forma sensata, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, e Pedro volta a viver o propósito. E Jesus, ele foi humilhado e transpassado por causa da minha e das suas culpas. Agora, Satanás a todo tempo, isso é conjectura da minha mente, imagina ele falando, né, para Deus, você condena todo o povo e diz que o povo já nasce pecador por causa do pecado de Adão. E quantas vezes a gente pensa, quando eu encontrar com Adão lá em cima, eu vou ter com ele. Aí se por apenas um Adão o pecado entrou no mundo, Romanos 5 vai dizer que por apenas um segundo Adão, aquele que não pecou, ele justifica todos aqueles que não conseguiu cumprir a lei, mas todos aqueles que morreram na esperança de Cristo, aqueles que morreram firme no propósito, aqueles que não se apostataram da fé, aqueles que não retornam para trás. E aí Jesus foi pego, preso, começa a receber os açoites, ele foi crucificado, morto, e aí o túmulo dele é emprestado por José de Arimateia, um homem que detinha de bens, pede para cuidar dele. O cara é Jesus, ele é Deus, ele abriu mão de sua glória, ele nasceu num lugar emprestado e morre nessa terra num lugar emprestado, e você está pegado às coisas da vida. E aí quando Timóteo vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, teu coração fecha na hora de ofertar, na hora de dizimar. Sendo que aquele que era digno de toda a honra e glória, ele abriu mão de tudo isso para salvar a mim e a você, que dia e noite Satanás está lá acusando, apontando. E aí ele nos justifica com o teu sangue. Ao terceiro dia, ele passa 3 dias sobre o túmulo, e nesse momento Satanás imagina que aquele que ele pegou os pés e as mãos, aquele que foi cuspido, que foi escarrado,
Você não é o filho de Deus, fala quem foi que te agrediu, fala quem te cuspiu. É nessa hora que ele foi humilhado, ele carregou as minhas culpas e as suas. É nessa hora que Mateus 11:28 se cumpre. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas não é só isso, aprender de mim que sou manso e humilde, porque estão omitindo essa parte. E aí as pessoas vêm e permanecem do mesmo jeito. E você vai ter que aprender a ser manso e humilde, porque ele se deu como uma ovelha, como vai para o matadouro, que não deu nem um pio. Então, essa palavra me massacrou hoje. Enquanto eu lia Mateus 27, eu chorava, porque era meu. Aquela cruz, a vergonha é minha, e não te incomoda. E vai continuar dessa forma até quando? Até quando vai continuar dessa forma, gente? Até quando você não vai entender o valor, o grito que foi dado na cruz? Colocaram uma esponja com vinagre que era usada para limpar a bunda sobre a boca dele. E depois, para que eles notassem se não havia mais sangue, se não havia mais vida, eles pegaram aquela lança e furaram ao lado do Senhor para ver se não havia sangue. Assim como o sacrifício, ele tinha que derramar todas as gotas de sangue sobre o local da expiação, porque o sangue simbolizava a vida, ou a carne que ia ser comida tinha que derramar todo o sangue sobre a terra, que simbolizava a vida. Ele derramou até a sua última gota de sangue para lavar a minha, você, pela expiação dos pecados, que nós somos salvos. Mas vamos reconhecer isso, vamos valorizar o amor do nosso Senhor. A gente não pode voltar para casa da mesma forma. E aí ao terceiro dia ele ressuscita. E Hebreus, eu gostaria que os irmãos fossem até Hebreus 2, 14 e 15. Porque no terceiro dia, antes que ele ressuscite, ele começa a trazer uma reviravolta. Ele começa a silenciar Satanás. Porque Satanás pensava ter vencido, porque pregou o rei dos judeus sobre a cruz. Porque lá estava escrito o rei dos judeus, e o povo blasfemava contra ele no caminho de morte. E aí, quando ele, antes de ressuscitar, o Senhor ele tem alguns atos de vitória. Visto, pois, os filhos têm a participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, porque sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o Senhor destruiu o poder da morte que estava sobre o diabo, e livraste todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão da vida. Agora não precisa de abrir não, vou até Apocalipse capítulo 1, verso 18 e 19. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Jesus. Desculpa, verso 17. Ao vê-lo cair aos seus pés, como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele venceu a morte. Como ele venceu a morte? Satanás não entendia porque Jesus foi para a cruz. Se ele não tinha pecado, mas tinha que ser um sacrifício santo, puro, para que pagasse pelas nossas culpas. E ao terceiro dia, antes de ressuscitar, ele desceu à mansão dos mortos, ele tomou as chaves do inferno, e lá ele acabou com todo o pecado, com toda a acusação daqueles que nele crê. Por isso que a fé, a salvação vem mediante a fé em Jesus. Então não se apostate da fé, não se apostate, porque a graça vem através disso. Mantenha-se em Jesus, porque Ele é o nosso meio de salvação. Então, finalizando, eu vou retornar em Isaías 9, versos 6 e 7. A banda pode tomar o seu lugar sobre o altar do Senhor. Desculpei o tempo, essa era uma palavra longa, mas quando Deus falou no meu coração, antes de ministrar para vocês, eu ministro para mim em casa, e lá deu exatamente 1h07. Eu não sei quanto tempo está aqui, eu não sei como foi o seu dia, mas eu espero que você guarde as palavras e não leve em conta o tempo. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, os
seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer, para afirmar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. Os dedos do Senhor dos Exércitos isso fará. Então, ainda que ele morreu, ressuscitou, ele não nos deixou só. João 14 vai dizer, 16, que ele nos enviou um consolador, mas ele também deixa uma promessa, que em breve voltará. Então mantenha a sua lamparina acesa, mantenha o relacionamento, porque era 10 virgens, mas só 5 entrou, outras 5 ficou para a peregrinação. Então não queira você ficar com tempo de tormenta. Jesus está te chamando num novo tempo, um tempo de graça, e você vai continuar voltando na Babilônia, você vai continuar voltando ao Egito. Essa é a sua oportunidade. Essa foi a palavra que Deus falou. Gostaria de